on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day. I'm right through the... Olá! Hoje, neste episódio, estaremos falando a respeito de Pilates, dos benefícios do Pilates, eventual contraindicação para as pessoas com mais de 60 anos. Eu me chamo Max Abreu. Olá, me chamo Thales Onofre e você está no 60 Sem Filtro, o podcast do Jovem 60+. E hoje, como meu amigo Max aqui falou, nós vamos estar com um convidado especialíssima, né, que é a Nayara, certo? É isso, Nayara? Certo. Você pode, então, por favor, se apresentar para os nossos ouvintes e telespectadores do nosso canal. Certo, eu sou Nayara, fisioterapeuta formada há 15 anos e trabalho com Pilates desde então. Certo. Nayara, além de fazer a gente sofrer, certo? Pra quem Tá falando por experiência. Eu tô falando como aluno. Calma que ela vai explicar certinho que não é bem assim, tá, pessoal? Não é do jeito que ele pensa, não. Não é isso, né? Não. Nayara, o que exatamente é o Pilates? O que diferencia o Pilates de outras atividades físicas, especialmente para as pessoas com mais de 60 anos? Certo. O Pilates ele é uma atividade física, como a musculação, como qualquer outra atividade física, que visa fortalecimento e ganho de mobilidade articular. Só que ele é voltado mais para mobilidade. Nós ganhamos a flexibilidade e não deixamos de ganhar força. Assim como as outras. A diferença, o diferencial é que trabalha-se a correção postural, alinhamento, e nós pegamos o paciente e vamos organizando ele individualmente. Tá? Fazendo um movimento diferente, compensando, vamos lá e corrigimos. Acontece toda essa correção. Um grupo menor de alunos para que haja essa correção. Entendi. E qual é o benefício, então, para as pessoas com mais de 60 anos? Especialmente. Mobilidade. O nosso foco aqui certo. é essa juventude com mais de 60 anos. Certo? Ganho de mobilidade e vai gerar uma qualidade de vida. Por quê? Durante o passar dos anos, nossas articulações elas vão ficando um pouquinho mais rígidas. Você está querendo dizer que o velho é duro, né? Não, de jeito nenhum. Olha que isso começa a partir dos 40, de 35 a 40 anos. Certo. Quando começamos a perder um pouco mais de colágeno, certo. Não tem nada a ver com os 60, não. Não vou nem falar 60 a mais, certo. 60. Isso já está começando muito cedo. Certo. Então, a partir do momento que a gente começa a perder mais essa quantidade de colágeno, as articulações vão ficando mais rígidas. E une com o sedentarismo, a rigidez aumenta. Com o passar dos anos, cada vez mais. Entendi. Viu, Max? A gente troca mole, né? Trocando em miúdos. Idade e preguiça. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Nayara, existe alguma contraindicação para quem tem mais de 60 anos? Por que eu pergunto isso? Porque normalmente a pessoa que tem mais de 60 anos, como você bem disse, né? Eu brinquei ali, né, falando que velho é duro, mas a gente sabe, né, você mesmo diz, que as pessoas com mais de 60 anos têm problema de artrose, osteoporose, principalmente as mulheres. Sim. Então, o Pilates tem alguma contraindicação para esse pessoal aí dos 60 mais? Não, é o contrário. Ele realmente é indicado. Porque se eu tenho uma artrose, eu preciso de uma atividade com pouco impacto, para que não haja mais desgaste naquela articulação. Independente de ser do joelho, do quadril, da coluna, de algumas vértebras, entendeu? É o contrário, ele é indicado. Entendi. Nayara, em que o Pilates melhora essa mobilidade dos nossos? Como ele melhora? Ganho de flexibilidade, principalmente. Porque a partir do momento que eu alongo o músculo, conforme eu falei, a articulação ela tem uma mobilidade mais livre. Então,
ganho de mobilidade, eu consigo, os resultados vêm, eu não conseguia pegar algo um pouquinho acima da minha cabeça, eu tinha dor no ombro, eu não conseguia agachar, e de repente, agora eu já consigo, sem aquela rigidez. Então, ganho de mobilidade mesmo. Tá. E você acha que esse ganho de mobilidade ele tem alguma correlação ou ele interfere? A gente sabe que o grande problema dos idosos hoje, inclusive, de óbito, quedas. Sim. A maioria dos idosos morre porque cai. Sim. Né? Cai e aí dá das complicações daí, né? E essa mobilidade, ela ajuda nessa prevenção de quedas? Sim, a mobilidade e a força, o fortalecimento. A gente fala assim do Pilates muito em mobilidade, mas junto a isso ganha-se muita força também. Eu não vou ganhar uma hipertrofia, mas o meu músculo que existe ali, meu músculo natural, ele vai ficar forte. E quando ele está forte, eu não deixo a minha articulação livre para que haja uma lesão. Quando eu escorregar, ela tem uma lesão. Então, se eu tenho um músculo forte, ele vai segurar. Opa, escorreguei, minha perna levantou e eu vou ter músculo para segurar ali. Pode acontecer uma queda? Pode. Mas a redução de uma lesão vai ser menor. Isso mesmo que a minha articulação esteja comprometida, eu ainda tenho ganhos. Porque o grande problema, né, a gente vê que a articulação ela vai para o espaço, né? E aí você acha que mesmo assim você tem benefícios. Sim, quando você fala assim da articulação ir para o espaço, ela existe ali, ela vai ficar ali até seu último dia. Porém, eu só preciso o quê? Cuidar. É como uma peça que não pode ser trocada, mas ela pode ser cuidada, ela pode ser, vamos supor, eu posso colocar um pouquinho mais de graxa ali, vamos associar com o carro, né? Vou lubrificar mais, vou fortalecer mais. E assim nós vamos cuidar dela até o último dia. Certo. Eu queria fazer uma pergunta, né, Maria? É o seguinte, a gente vê, né, às vezes, principalmente mais o idoso, né, tem meio que preguiça, às vezes fala assim, vai pro Pilates, eu não vou pro Pilates e tal. E aí, uma dúvida recorrente que eu vejo da maioria das pessoas que falam comigo sobre esse assunto é o seguinte, eu fui lá no médico, né, ortopedista, o geriatra, ou seja, quem for lá na hora, falou que eu tinha que fazer Pilates. Mas aí a pergunta é o seguinte, que é uma pergunta até de uma pessoa que eu conheço, falou o seguinte, eu devo procurar o estúdio lá de Pilates, ou a clínica de Pilates, que tem muitos aparelhos, ou que tem poucos aparelhos, e qual que é a diferença disso? Tá? Isso é uma dúvida real de uma senhora real. Então, sim, a pergunta eu devo utilizar o que tem mais aparelhos ou o que tem poucos aparelhos? E qual que é a diferença de ter muito e poucos aparelhos? Beleza? Não sei se... Eu entendi. Thales, assim, um aparelho daquele, um equipamento daquele de Pilates, nós fazemos N posturas nele, entendeu? Muitas variações mesmo, independente do aluno que esteja começando ao aluno que já esteja mais avançado. Então, na realidade, o profissional. Então, falo paciente porque com a gente, a maioria dos nossos alunos são pacientes, justamente, veio igual a sua pergunta, veio para uma indicação médica. Isso. Não foi assim, eu quero fazer Pilates porque eu quero praticar uma atividade física. Então, assim, o profissional, primeiramente, ver se o profissional está habilitado, se é um fisioterapeuta, se é um educador físico. Esses dois profissionais são habilitados a dar aula de Pilates. E em relação a muitos aparelhos, pode ter. Por quê? É uma variação maior de exercícios, mas a qualidade. O profissional está ali ao lado, está orientando, está corrigindo. Eu vou dar um exemplo. Eu estou puxando uma faixa e eu estou lá. Meu tronco está ajudando. O objetivo não é o movimento do tronco. O objetivo é braço. Então, precisa ter estabilidade. Então, precisa ter aquele profissional para orientar. Porque eu acabo sobrecarregando uma região que não era para fazer o exercício.
E se eu tenho uma musculatura fraca no membro inferior, eu também vou ter em tronco, eu também vou ter em membro superior. Então, é observar o corpo inteiro ao mesmo tempo, e é uma coisa que o Pilates faz. Ele não trabalha só membro superior, membro inferior, ele trabalha o corpo inteiro ao mesmo tempo, em uma única postura, em um único exercício. Então, é observar o profissional em si. Tá, então, só para ficar bem claro para você que está aí em casa, não adianta ir para o lugar que tem 1 milhão de aparelhos e não tem ninguém para te acompanhar. No caso, precisa, independente da quantidade de aparelhos, precisa que o profissional esteja ali o tempo todo acompanhando. É isso, Max? Mas eu quero retomar a pergunta. Pode. Nas academias de musculação, Certo. independente de ter professores ou não, eu vou. Ok? É. Independentemente de eu ter um personal trainer, eu consigo realizar os exercícios na academia sem precisar ter acompanhamento Isso. de um personal. Ok? Consigo fazer o Pilates sem ter o acompanhamento de um profissional, que nem eu faço com a academia? Não. Por que não? Justamente porque irá acontecer compensações durante o movimento. E pensa assim que o Pilates é só alongamento, mas como você conhece aquelas molas, se eu estico minha perna lá atrás e o meu quadril gira, eu já tenho uma disfunção, uma hérnia de disco, algo na lombar. Com aquela carga, eu já vou gerar um atrito ali e aumentar a dor, até prejudicar. Entendeu? Então, um simples ajuste no quadril aqui, que pode acontecer na academia também, durante um agachamento, durante um outro exercício. Se eu não tenho orientação, você deve ir lá no instrutor e dizer, me instrui só a realizar esse exercício aqui. Pelo menos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E com a repetição você vai ganhando. Agora, no Pilates é um pouquinho mais difícil, porque a variedade de exercícios é maior do que a academia, do que a musculação. Então, outra pergunta. Certo. Uma coisa vai levando a outra. Tranquilo. Normalmente fazendo uma analogia. Eu vou para academia para ganhar músculo, Certo. para ficar bonito. Certo. Vamos falar hipertrofia, né? Hipertrofia. Volume. Isso. Aham. Pela conversa que você está falando aqui, a maioria do pessoal que vai para o Pilates vai por uma indicação, Sim. certo? Uhum. Então eu não posso usar o Pilates sem ser paciente, no sentido. Eu não Pode. estou sentindo dor nenhuma. Pode. Eu quero fazer, né? Eu só quero fazer. Pode. Não é isso? Eu não quero me recuperar de uma lesão, nada disso. Nem o médico me mandou fazer. Nada. Só Pode. eu quero. Tá. Que benefício que eu, com 60 anos, tenho de ou mais 60 anos? Que o canal é para esse público, não é isso? Né? Que benefício? Eu não tenho nada. Eu sou um idoso. Oh, Como eu Max. sou. Cuidado. A gente tem que mentir um pouquinho. Né? Cara, cuidado. Não tem nada, né? Não, Você tá fala, ótimo. você fala. Tá ótimo. Você tá ótimo. Eu sou lá, muito obrigado. Eu sou aluno dela, então, mas não tenho nada. Eu vou lá pro hobby. Max Garotão. A dor das costas a gente não conta. Então, é o seguinte. Acordei cedíssimo, né? Quero fazer pilates. Garotão. Isso, que nem eu faço academia, certo? Certo. Eu vou por questões pessoais, próprias. E também por saúde. Né? Mas, nesta linha, o Pilates, eu tenho algum ganho, não tenho dor, não tenho nada, não sou paciente. Quero lá porque eu quero ir. Simplesmente para. Força muscular. Mais do que uma academia, mais do que. Eu vou lá para quê? Isso que eu quero saber. Sem ser paciente. Certo. Por livre e espontânea vontade. Eu iria procurar o Pilates. Que benefício que ele me traria? Iniciar uma atividade física, já Certo. que você não foi indicado por nada, né? Eu quero praticar uma atividade física, ótimo. Já vai acontecer os benefícios hormonais aí, de serotonina e endorfina, que Certo. são os hormônios do bem-estar Certo. e a felicidade. Então, quando você inicia ele por conta própria, quero fazer o Pilates. Força muscular, alongamento, coordenação, equilíbrio, tudo isso você vai ganhar ao mesmo tempo. Certo. Se você não tem restrição, não tem dor nenhuma, não foi indicado por nenhum médico, para ter aquele cuidado. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentando o grau de dificuldade dos exercícios. É onde nós vamos utilizar mais o solo,
que é o peso do seu próprio corpo. Então, quando a gente trabalha mais equilíbrio, a gente gera mais força no músculo, ganhando o fortalecimento mais rápido. Independente de eu estar fazendo 3 vezes por semana ou a semana inteira, porque às vezes na academia a gente pode ir até a semana inteira, né? Isso. Então, independente de fazer 3 vezes na semana ou os 5 dias, você ganha força conforme o grau de dificuldade que vai colocando. Na academia você não aumenta a carga, Sim. as anilhas? Lá nós aumentamos as molas, colocamos associado com as anilhas, colocamos o paciente e o aluno, nesse caso, né? Em posturas que trabalha mais equilíbrio, onde vai Mais estável. mais estável, para poder gerar o equilíbrio e pegar mais força do músculo e te auxiliar assim. Não sei se Sim. você conseguiu. Mas a maioria dos alunos que você tem, porque se você tem um, como é que chama? Estúdio, academia? É o estúdio, É o estúdio. A maioria dos teus alunos são pacientes, São pacientes, são indicados por algum problema que você tem. algum problema. Até os novinhos, porque não precisa ter mais de 60. Certo. Novinhos mesmo. É. Adolescentes. Estão indo, né? É. Por indicação. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui também. Nayara, é o seguinte, a gente vê o pessoal hoje, tem o pessoal falando aí do tal da calistenia, né, que é exercício com o peso do próprio corpo, tarará, ppp, beleza. Aí eu te digo, isso não seria, a calistenia não seria uma variante, se eu for mais a fundo, ele não seria uma variante do próprio Pilates, do exercício tipo do solo que você falou? Sim. O cara foi lá, achou legal aquilo lá e de repente criou uma variante e transformou lá em calistenia, um exemplo. Porque tem né, exercícios, né, que nem você falou lá do solo lá do Pilates, que é muito parecido, né? E o que você pode falar aí um pouco pra gente isso aí? De repente, a pessoa tá aí em casa, eu queria tanto fazer uma calistenia, mas não aguento. Não aguento, vem pro Pilates. Não é isso? Tá, eu sou apaixonada na calistenia também. Né? Por quê? Porque igual as pessoas que trabalham no circo, entendeu? A força, a proteção que eles têm na articulação, devido... Não tem volume, Max, mas a força que ele tem no músculo para sustentar o próprio corpo, lesão ali, vai passar longe. Então, assim, por isso que eu falo, né, que eu sou apaixonada, porque você vê que não tem volume, mas a força é gerada tanto quanto na musculação. Sem carga, sem volume. As próprias fibras que tem ali no músculo, o que acontece na musculação, na hipertrofia? É gerada novas fibras ao redor do músculo, por isso que eu ganho aquele volume. A partir do momento que eu paro de fazer, aquelas novas fibras, elas vão embora, são reabsorvidas. E no Pilates, na calistenia, elas continuam lá. Por quê? Meu próprio músculo ali, meu fisiológico. Só que assim, né? É aquele cuidado. O aluno que chegou para praticar uma atividade física, se ele tem alguma indicação médica, tem aquele acompanhamento também, porque quem instrui a calistenia é o educador físico também. Todo cuidado. O Max está pensando em calistenia. Calistenia, né, Max? O Max está pensando em calistenia. Então, tem medo da calistenia? Começa lá no Pilates. Né? Ganha força, ganha equilíbrio, consciência corporal e pode ir para calistenia. Ô, Nayara, e mais ou menos quantas vezes por semana é o ideal que você vá para poder obter algum resultado? Não tem essa quantidade de vezes por semana que você deve frequentar? Não. Se eu pratico uma atividade física associada, posso fazer 2 vezes por semana e 3 vezes por semana a musculação. Uma caminhada. Mas se eu estou sedentário e quero iniciar, 3 vezes por semana, no mínimo. Posso fazer todos os dias? Pode. E aí o treino é levado de acordo com o paciente. Tá. Tenho alunos de todos os dias, viu, Max? Como não é tão ruim, que gostaria de ir até no sábado. De segunda a sábado. Tem doido pra tudo. Tem gente que não sei sentir dor.
Tem gente que tem limite, né, Mike? Tem gente que não tem. Exatamente. Nayara, mas veja bem, para mim existe uma certa contradição, não sei se eu estou errado. Fala. Né? Pilates, ele te dá força, mas o objetivo, assim, ele te alonga. Né? Também. Ele te dá o alongamento, não é isso? A hipertrofia é o contrário. Ela te dá um encurtamento. Sim. Como é que fica o Pilates? Você está falando assim, não há problema você fazer o Pilates de um lado, que é o alongamento, a hipertrofia de outro, exercício de musculação de outro, que é o encurtamento. Como é que fica isso aí? Ou seja, eu fazendo Pilates aqui e ao mesmo tempo hipertrofia, alongando aqui e hipertrofia do lado de cá. Para acontecer uma hipertrofia, acontece uma quebra da fibra muscular. Eu gero a força para aumentar um volume no ventre do músculo, certo? E agora, se eu faço esse movimento, vamos encurtar, né? O jeito que você está falando, com o músculo encurtado. Eu vou ganhar força, eu vou ganhar volume? Vai. Mesmo que você não tenha orientação nenhuma, Max, você chegou lá e vai fazer uma atividade física, não quero... Até se fizer errado, você ganha volume. Você só não vai conseguir seguir à frente. Meu objetivo é marombar e sem orientação você não vai conseguir. Então, quando eu tenho um músculo alongado, a hipertrofia é maior. Porque eu preciso da mobilidade até o final do músculo alongado para ele poder encurtar e gerar a força. Então, não é uma contradição assim de encurtamento com alongamento. Não, há necessidade dos dois, de alongar a fibra muscular e encurtar para poder ganhar força. Eles trabalham juntinhos ali, ó. Juntinhos. Viu, Max? Aprendeu aí, Max? Juntinhos. Uma pergunta aqui, né? No caso lá, a pessoa que está lá fazendo Pilates, você pode de repente falar, olha, não é só... A gente pode casar aí, de repente, o Pilates com alguma caminhada, o Pilates com alguma, de repente, se for uma pessoa mais idosa, né? Como é que fala? Da piscina lá? A hidroginástica. Hidroginástica. No caso, você pode estar montando, de repente, auxiliando essa pessoa, no caso 60 mais, tá tão preocupado com 60 mais. Tá fazendo aqui o Pilates, mas só que aí você pode, você devia também fazer lá uma hidroterapia, tal, isso aí tudo é possível, né? É você possível, tá falando, sim. né? De repente uma dúvida, a pessoa, por onde começar, né, Max? Por onde eu começo? Eu tô fazendo Pilates, eu só vou fazer Pilates. Não, Até pode morrer, associar, tá? sim. Então pode associar. Até Como é que funciona isso? Intercalando os dias, porque o Pilates não é uma atividade tão fácil, né, Max? Não é só alongamento. Sim. Quando o paciente está com dor, realmente a gente preserva aquelas posturas mais difíceis para não aumentar o quadro álgico dele. Então, vou fazer Pilates, mas tem uma osteoporose. Preciso fazer uma atividade de impacto. Pode ser uma caminhada? Pode. Então, vamos associar. O Pilates é uma atividade sem impacto, não zerado, mas o aluno chegou lá e quer emagrecer. E agora? Quero caminhar para me emagrecer porque o Pilates não faz. Tem exercícios em que você envolve atividade aeróbica também. E você transpira também naqueles aparelhos lá. Então não tem problema nenhum de associar com outro. Beleza. Porque a minha preocupação geralmente o 60 mais, ele tá mais preguiçosão, né? Não quer fazer mais nada e tal. Aí ele fala, não, então eu vou fazer Pilates, é só Pilates, ponto final. Não. Mas não, né? Dependendo do objetivo, nem você falou da forma que ele chega para você, você pode estar associando outras coisas e indicando, né? Sim, Falando, faça isso, faça aquilo. Então, é importante, né? Como ela falou, ter um profissional bom. Uma caminhada, qualidade de vida também. Nayara, quantas pessoas se atendem numa aula de Pilates? Eu te pergunto isso porque nas academias, eles põem lá um professor, atende a academia inteira. Né? Lá 100 pessoas na academia e tem lá um professor. Né? 100 pessoas na academia, um professor lá olhando para 100 professores. Mas não é questão de personal.
Né? Sim. No caso de Pilates, quantas pessoas você coloca dentro do estudo de Pilates que você consegue atender, uma vez que o aluno ali ele não consegue, não é igual à academia, que você já falou, Sim. que ele fica lá, né, por conta dele, se ele não tiver um personal. Né? O Pilates precisa de acompanhamento, você precisa de uma Sim. pessoa estar te acompanhamento. Na verdade, o Pilates, profissional do Pilates, ele é um personal. Funciona como um personal, né? Funciona. Quantas pessoas ele consegue atender? Max, eu no máximo 4 pessoas. Porque eu consigo corrigir os 4. Dentro de um ambiente com espelho, igual é lá. Porque eu estou aqui, mas os olhos estão assim, né? Olhando nos outros também. Então você corrige um pé que está no apoio errado. Você corrige um alinhamento do tronco enquanto está puxando uma barra. Uma ponte que está fazendo. Eleva mais a coluna. Está muito baixo, porque senão vai sobrecarregar ali. No máximo 4. Dependendo do caso deles, o aluno está chegando agora. E ele já entra, já procura encaixar num horário onde tenha menos. Mas no máximo 4 mesmo. Agora, se já está fazendo há um bom tempo, ele consegue ter a consciência corporal. Ele consegue perceber que está errado. Opa, estou errado. Corrige a respiração, porque o Pilates não é só força e flexibilidade. Trabalha a respiração também. Tanto é que todo movimento é guiado pela respiração. Então, opa, fora ativação do powerhouse, né? Que é a contração do abdômen, musculatura do períneo, tudo ao mesmo tempo. Então, não é só levar uma perna. Então, já pensou se eu tiver com 10 alunos ao mesmo tempo ali? Como que eu vou saber se ele está contraindo o abdômen certinho? Se ele está ativando o core dele ali? Então, se ele faz tudo relaxado, eu acabo sobrecarregando lombar. Então, quando o paciente já está mais tempo e diga só, ó, ativa tudo, ele pode estar relaxado ali, eu vendo pela roupa, ele já vem, corrige, para não sobrecarregar a lombar, para não sobrecarregar quadril, cervical, tudo isso. Então, mais que eu particularmente, né, minha opinião para mim, 4. Quer dizer que se você chega e tem 20 pessoas dentro, o que nem já chegou para falar para mim o seguinte, chegou, né, não vou falar nome de clínicas aqui, nem nada tal, mas chegou numa clínica lá e a pessoa atendeu e falou assim, ó, tá ali, você vai fazer esse, aquele aparelho, depois você pode ir embora. Aí Entendeu? É complicado. Caso real. Tem estúdios, vou falar Europa, né? Uhum. Por aí que tem 10 Reform, 15 Cadillac. Igual uma academia de musculação mesmo. O aluno marca horário, vai e chega. Porém, tem vários profissionais, não um para 100, não um para 200, mas vários profissionais habilitados para... Uhum. Então, a quantidade de equipamentos, vale a pena você observar? Vale, só que vale também a quantidade de profissionais. Então, às vezes, chega gente lá, tem uma fisioterapeuta também conosco lá, a Elaine. Ela chega e vê aquele espaço cheio, né? Então, acha que é só um. Mas não, ela tá de olho em tantos e eu em outros. Bem dividido. Uhum. Tá bem dividido. Bem dividido, bem organizado. Importante. Aí você vê, né? Como que faz a diferença profissional. Entendimento. Aí sabe o que acontece, né? Aí a pessoa vai, de repente, num profissional ruim, num local ruim, e fala assim, não funciona. Isso é uma coisa que me deixa altamente estressado. É quando a pessoa, não funciona, não vou fazer não funciona, né? O que você pode falar para essa pessoa que fala isso? De repente é o seu caso, né? E foi e falou, não funciona. Visite outros locais, tem indicações e visite outros locais. Faça uma aula experimental antes para você poder aprender como funciona o Pilates. É assim que nós fazemos lá, sempre. O aluno nem vai ficar lá. Diga assim, olha, se você for para a musculação, leva essa consciência corporal para a musculação. Leva para a musculação, leva para outro local, mas é necessário ensinar antes. Porque é difícil o Pilates, não é fácil não. Acha que é só respiração, alongamento, corrige. Pesado. Mais coisa envolvida. É puxado. Transpira, Max. Transpira muito. Não sei se você transpira mais ou se você sente mais dor. É coisa mais ou menos no empate. Uma coisa que eu descobri, sabe o que é? Ouvindo aqui, é que
é que o instrutor de Pilates tem que ser mulher. Porque o homem não consegue prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo, não. Prestar atenção em uma coisa, para fazer em 4. Devagar, pessoal. Max tá brincando. Agora, sem brincadeira. Nós vamos no momento sem brincadeira. Certo. Momentos importantes do canal. Certo. Se esse conteúdo está sendo importante para você, se ele está te trazendo, né, conteúdo, deixa o seu like. Senta o dedo no like. O canal é muito importante, para a gente é muito importante, o YouTube saber que os conteúdos aqui produzidos são conteúdos interessantes, são conteúdos importantes, de modo que a gente possa estar a cada dia mais, né, promovendo novos episódios e melhorando, né, para você, trazendo coisas novas. Então, senta o dedo no like, compartilhe com os amigos, coloque aí os seus comentários. Não é isso? Perfeito, é isso aí mesmo. Não esquece de compartilhar aí os nossos vídeos. Beleza? Pois é. Nayara, veja bem. A gente vai conversando, as dúvidas vão surgir. Né? Pode. verdade. Quando a gente vai para uma academia, a gente recebe um programa de exercício. Certo. E aí vai lá e vai fazendo. É isso. Isso. Um personal trainer, normalmente, quando ele pega, ele vai pegar 2 alunos parecidos e vai acompanhar. Por quê? Porque tem que mudar peso, aquela coisa. Então, se ele pegar, por exemplo, dificilmente ele vai pegar, tal se pegarem pesos muito próximos, mas dificilmente ele vai pegar 2 alunos que têm disparidade de peso. Entendeu? Então, ele vai procurar botar 2 alunos muito parecidos para treinar juntos. Certo? Ele falou que pega até 4. A gente está falando, normalmente a maioria são pacientes. Né? Quando entra no Pilates, é entregue para o aluno uma sequência de exercícios que ele tem que fazer. Ele vai seguindo todo dia aquela sequência de exercícios. Não é feito assim. Não. E você tem pacientes, portanto, pacientes com problemas diversos. Completamente 4 pacientes com isso problemas mesmo. diversos. De lombar, ombro, Isso. E aí, como é que joelho, faz? E não tem um programa padrão ali. Específico, né? Não, Como é que é isso? mas o objetivo é o quê? Eu fortalecer membro inferior, alongar membro inferior, Certo. o outro. E na realidade trabalhar tudo junto. Não é porque ele tá com um problema no joelho, ele tá com um problema no quadril, tá com um problema no ombro, que ele vai ficar só em membro superior. Certo. Não. Sempre vai ser o corpo inteiro ao mesmo tempo. O que acontece? Quem tem um problema no ombro, ele vai iniciar com uma carga menor, para ele não sentir dor pós o exercício. No joelho, mesma coisa. Quadril, mesma coisa. Sempre nas áreas que ele tem disfunção de alguma coisa, ele iniciar com uma carga menor. Então, às vezes, ele faz o exercício sem carga. Tá ali, eu não coloco pro braço o próprio peso do próprio braço, do próprio membro, para não gerar desconforto ali. E conforme ele vai ganhando, era um movimento que ele não conseguia abrir na lateral. Então agora ele já está numa amplitude melhor, já ganhou. Então agora vamos iniciar uma carga. Tanto é que tem peso de meio quilo. A pessoa diz, meu Deus, isso aqui, mas faz uma diferença para quem tem dor. Então ele vai ganhar depois 1 quilo, 2 quilos. Olha, já estou fazendo exercício com uma carga de 3 quilos. E conforme ele vai ganhando, nós vamos aumentando. Independente de ser um programa tabelado, faz esse exercício 2 semanas com essa mesma carga. Não, ganhou ali, a gente altera. Vou fazendo testes, vou colocando o cotovelo no chão. Vou colocando, já consegui um apoio, já conseguiu. Então vai muito da percepção do fisioterapeuta. Do fisioterapeuta, uhum. Todo dia não é questão que é bagunçado. Vamos fazer um mix agora. Você agora vai lá para aquele lá, faz aquele aparelho faz aquele mesmo exercício que o colega fez. Não dá. Então a gente pode dizer que é um negócio muito mais personalizado. Personalizado, é. Mais personalizado. E se ele iniciou o exercício, sentiu dor, segura aí, vamos continuar fortalecendo aquela musculatura de ombro, só que com um exercício diferente. Ele não vai ficar sem fazer. Ele vai que vai gerar menos carga. Personalizado, veja bem. Uhum. Legal, né? E Nayara, tá tu faz assim uma anamnese com os teus alunos,
E em relação a aqueles alunos que vêm indicados por médicos, eles fazem exames, é assim? Sim, tudo é avaliado. Quando a gente fala na aula experimental, o aluno ele chega para, nunca fiz Pilates, vou conhecer o Pilates, vou saber como é que trabalha, o que precisa fazer. Além da gente ensinar aquela parte da consciência corporal, ativa tudo, associa o movimento à respiração, a nossa avaliação já começa ali. Não é uma avaliação só de tocar, tá no joelho, toquei no joelho e tudo se resolveu, pronto, o joelho não faz flexão correta. Ali eu coloco ele para realizar o movimento de conseguiu só até tantos graus, o ombro elevou só até ali. E junto com os exames a gente avalia, assim. Na aula experimental a gente já consegue fazer essa anamnese, é a nossa avaliação. A gente chama aula experimental para o aluno, mas no momento é explicado. Na realidade é uma avaliação nossa também. Já é um combo, né? Já é ali. Vou aproveitar e vou fazer outra pergunta 60 a mais aqui, Max, para ela. Vamos supor que a pessoa de repente está em casa, ela está de cadeira de roda, certo? O movimento já está com muita dificuldade de caminhar, só de repente vai ao shopping, vai em qualquer lugar de cadeira de roda. Essa pessoa consegue fazer Pilates? E se sim, que tipo de exercício pode ser feito para ela? Até para ela saber, né, que ela também pode ser amparada pelo Pilates. Então, a pergunta é, pode ou não, ou procura outra coisa? Pode, a cadeira de rodas é para quê? Né? Só para você ter uma lesão medular, algo que não vou conseguir mais movimentar a perna? Não vou ter benefício em ganho de força, mas vou ter benefício em membros superiores. Entendeu? Nosso corpo nós temos que pensar como um todo. Se eu ficar deitadinho, abraçadinho ali, porque eu não consigo movimentar minha perna, o meu ombro, ele não vai começar a produzir líquido articular e ele vai ter rigidez também. Então, além de membro inferior, superior, ele vai estar. Mas como que eu vou sair da cadeira de rodas? Se não consegue ficar em pé e ir para um aparelho, a gente pode relacionar os exercícios lá. Encosta a cadeira no aparelho, empurra, a gente começa a trabalhar tronco, membro superior. Não precisa deitar, não precisa sentar. De lado. Consegue muita coisa, consegue. Você consegue. Né? Esse é o recado para você, que você sabe quem é. Você consegue. Tem acessibilidade, pode ir, que consegue. Tô de cadeira de roda, acabou. Não, acabou. Olha aí, ó, tem jeito. A vida continua. Ô, Nayara, falando nisso, quais são os casos mais recorrentes que você tem na sua prática diária? Já que ele está falando sobre isso. Assim que você vê mais... Tem mais ocorrência, né? Que você vê mais as pessoas chegarem, reclamando para você, mais você tem que tratar. Como já conversamos lá, né, Max? Lombar. É uma lombalgia, é uma hérnia de disco. De hoje em dia dos idosos. Max, aqui nós temos um músculo que chama pessoas. Ele vem dessa parte lateral aqui, de L1, L2, L3, L4, ele passa por dentro e se insere bem aqui, ó. Coisa mais linda do nosso corpo. E o outro feixe dele vem toda essa crista do corpo, né? Isso. Toda a crista ilíaca aqui, ele se une e se insere no mesmo ponto. Esse músculo aqui é vida. Por quê? Porque quando ele está encurtado por falta de atividade física, o que ele vai fazer? Ele vai puxar a lombar. Ele é o responsável por fazer flexão de quadril. Ou levantar a perna, ou levar o tronco à frente. Certo? Então, se ele está encurtado, eu vou, em uma grande amplitude, eu vou ficar com o meu quadril fletido o tempo inteiro. E olha onde gera minha sobrecarga. Se ele puxa tudo isso daqui para frente. Isso tudo aqui para frente. Eu tenho uma curvatura fisiológica que é para dentro. E o que ele faz? Ele puxa mais ainda, ele acentua. Entendeu? E aí o que acontece? É como se as vértebras ficassem mais espremidinhas. Mais espremidinhas. E os discos vão desidratando. E aí vem uma hérnia de disco. E por falta de mobilidade. Quando eu falei na posição de cócoras, eu digo que é uma lombar funcional, o paciente que consegue ficar. Porque o quadril tem aquela mobilidade de flexionar e retornar com facilidade.
E a gente não tem, para mim, quem tinha realmente muito problema nesse aspecto era o, Ah, tá, nem. era o homem, né? Mas pelo que você está dizendo, tanto Não, faz. Homem, não mulher, vá. todos têm esse problema. Todos, aham. A mulher, até porque ela tem uma curvatura maior, mais acentuada. É fisiológico da mulher. Tem essa curvatura aqui mais pra dentro. Uhum. E mulher não para, né? Como você falou, tá fazendo faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, né? E aí, sem fortalecer a musculatura, acaba sobrecarregando a articulação. Porque não praticou uma atividade física, vem um sedentarismo, que não é só do homem. Infelizmente, tá geral, mas também tem uma boa parte já correndo contra o tempo, né? E aí? Vamos dar uma dica aqui para os Vamos. nossos ouvintes. Né? Isso eu já sei porque eu vou 3 vezes por semana. A Vivi me falando isso. Galera, como é que a gente deve sentar? E Sério. outra coisa, por que esse negócio de sentar é importante para não sobrecarregar a lombar? Explica pra gente isso aí, esse processo. Você fala que a gente tem que sentar em 2 ossinhos, né? A gente não pode sentar na bunda, né? A gente tem que sentar nesses 2 ossinhos. Aham. Quando eu Deixa eu levantar coloco... só um pouquinho aqui pra você. Certo. Deixa eu segurar aqui pra você. Tá perfeito aqui? Aqui, Max. Vem Então, vamos lá. mais pra cá, mais pra cá. Mas pra poder... Aí, Certo. aí, perfeito. Vamos lá. Quando eu sento com o meu quadril pra dentro, que eu escorrego o meu bumbum pra dentro, eu acabo sentando em cima desse osso aqui, o sacro. Olha a diferença do tamanho dele, a estrutura dele para esse daqui. Ele não tem força para isso. E além disso, ele vai, ó, sustentar o peso de toda a coluna, membros superiores, em cima dele. E eu acabo gerando sobrecarga na lombar também. Então, o local de sentar é aqui, ó. Em cima desses 2 ossinhos. Aqueles ossinhos, quando a criança senta na nossa perna, a gente assim, menino, Doeu. tá doendo aqui o ossinho da tua bunda aqui na minha perna. É justamente esses 2 ossinhos mesmo. Então devemos sentar em cima dos isquios, aham. Certo? E aí todo mundo consegue sentir seus isquios, sim. Só aprender a maneira correta de sentar. Fazendo pilates. Dica pro nosso amigo. Aprenda a sentar. Não sobrecarregue a sua coluna. Tá aí a dica, tá vendo? Essa foi uma dica boa. Aprendeu. Deixa eu dar aqui, que é ótimo. Perfeito. Nayara, você teria alguma história de um aluno de recuperação, de superação? Importante, né? A gente gosta muito de história aqui, né? Ah, é? Sempre que a gente vem para aqui para algum episódio, a gente gosta muito de contar história. Você Sério. tem alguma história assim, não precisa citar nome, mas Sério. de superação de algum aluno que chegou, algum aluno que chegou, gente, né? Como você fala. Servir de incentivo, né? Exatamente. Você tem alguma história assim que você possa contar, que você se lembre, que você possa compartilhar aqui com a gente no canal? Posso sim, uma história de inspiração, né, que é uma senhora que você conhece, que todos ficam encantados lá, é 60 mais, Olha. né, porque 89 anos, 90 já, eita, 90, já tá indo. Eita. Você falou, eu lembrei. É a senhora que roubou meu horário. É, né? Eu tinha um horário, é 7 horas da manhã. Essa senhora chegou e falou assim: quem vai agora são 7 horas da manhã. Eu tive que sair e dar um horário pra ela, porque ela tem 90 anos. E eu ainda tô aí no meu auge dos meus. Então, assim, é uma inspiração para todos que chegam lá, né? Não só para mim. Então, a história dela é linda. Porque todo mundo vê, meu Deus do céu, olha só o esforço que faz. E 7 horas da manhã. Ela vai e como que ela teve qualidade? Após isso, né? Já tá um bom tempo, já tem, acho que uns 6 anos. Parou na pandemia. Acho que foi na pandemia, no início da pandemia. Depois retornou. Então, ela é uma história inspiradora para todos lá. E em relação à recuperação, uma amiga dela também. Que era muito linda ela falar assim, quando a gente fala em contrair o core, né, que é a musculatura de períneo, junto com a musculatura de abdômen, reta abdominal, ela se queixava que ela não conseguia fazer exercício porque ela tinha perda de urina. E quando ela começou a utilizar essa musculatura, ela disse, a melhor coisa ela falou isso, qualidade de vida mesmo, de eu sair de casa, ir para algum local e ficar tranquila. Eu consegui chegar até o banheiro. E outro ponto que ela citou foi que ela tinha tonturas
e ela desequilibrava. E algumas vezes ela chegou a cair. E depois do Pilates, quando ela desequilibrava, ela conseguia se segurar e permanecer ali. E outras vezes ela nem precisava, ela só parava ali e o equilíbrio que ela já estava ganhando, o equilíbrio se ganha com força muscular, ela compartilhava com a gente também. E são histórias assim, e fora dor, Você né? acha então que se ela não tivesse partido para o Pilates, ela estaria hoje sem conseguir se locomover, se quer andar? Eu acredito que sim, porque ela poderia estar associando, né, a hidro, mas a mobilidade não seria a mesma. Então, se você vê o Pilates um dos grandes incentivos, um grande benefício que o Pilates traz, muito mais do que a força, seria a mobilidade. Sim, a mobilidade. O grande objetivo do Pilates é a mobilidade. A mobilidade. Porque a articulação tem uma funcionalidade total. Se eu tenho a mobilidade, eu não vou sobrecarregar. Depende de ser no quadril, lombar, ombro. Tenho mobilidade. E importante aí para você, tá? Uma coisa que ela falou. Incontinência urinária, Pilates. Pilates, tá? Pilates não é só levantar uma Não perna, vai não é achar só que você empurrar. vai ficar o resto da vida usando uma fraldinha. Não precisa. Então o Pilates, inclusive, ele interfere nessas questões crônicas. Sim, Esses problemas, né, essas crônicas, essas morbidades sim. crônicas. Até nisso ele ajuda a... Tem a fisioterapia pélvica também, né, que auxilia, mas podemos associar. Tem jovens e tá num jump, coisa parecida, e também acontece isso. Disse, meu Deus, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso. Nem sabia que eu conseguia solicitar isso do músculo. Então, isso chama-se consciência corporal. Não é só o movimento em si, o exercício em si, a carga em si. É você conhecer o seu corpo. Aí eu vou ter que te perguntar outra coisa. Pergunte. A fisioterapia tradicional que a gente vê, entendeu? A gente vê que existe um entrelaçamento aí. Você ora fisioterapia, Pilates. Complemento, né? Mas assim, a fisioterapia, até onde vai? Entendeu? Assim, eu sei que há um entrelaçamento, mas assim, a pergunta que eu faço é no sentido assim, eu não poderia então fazer fisioterapia, deixar o Pilates de lado, porque não resolveria o meu problema andando na piscina, aquelas coisas de fisioterapia, não resolveria o problema. Assim como as especialidades médicas, existem as especialidades na fisioterapia também. Tudo. Ginecológica, respiratória. Então, se você vai no clínico geral, ele faz aquela parte, auxilia ali e te encaminha. Entendeu? Posso iniciar uma fisioterapia e agora vamos aprofundar um pouco mais. Vamos dar continuidade no Pilates para você não ficar 8 anos, 10 anos só na fisioterapia. Entendeu? Porque acaba levando o aluno para uma atividade física e acaba sendo um benefício geral. Não só por tratar aquele primeiro momento ali que ele chegou. Uhum. E é interessante que o Pilates realmente, para mim, um dos fatores principais do Pilates, né, fora a questão da mobilidade, que é o resultado que ele apresenta, é essa consciência corporal. Tipo, eu estou sentado nos dois assim. E aprendeu assim. Né? Engraçado, tem gente assim, meu Deus, eu sento, eu penso em você, eu já corrijo. Eu levanto, opa, tô levantando errado, peraí, deixa eu deitar de lado e levantar E a certo. gente acha que não, mas faz A repetição, né, Max? Então, não é ali na aula, eu cheguei na aula experimental, igual o Thales falou, chega lá e faz o exercício. Vai para aquele aparelho, depois faz aquele lá. Não, é a repetição. Você pode estar ali 6 anos, 10 anos, mas corrige ali. Uma hora você está no hábito, está no costume, vou fazer de qualquer jeito, mas corrige ali. E às vezes é uma coisa besta. Aí eu vou falar de uma experiência pessoal. Ela ensinou. Aí eu tenho um problema, que é justamente esse problema de pé da coluna, né? Cintor nas costas, né? E assim, eu vou na academia, faço hipertrofia, né? Fui no médico, não deu nenhum tipo de problema, né? De nada, não tem artrose, não tem artrite, não tem nada, né?
E aí eu ficava naquela, mas como é que eu posso estar com, né, essa dor na coluna? Né? E eu sempre associei no início a hipertrofia. Eu falei assim, eu faço muita hipertrofia, então eu sobrecarrego muito as costas, e aí eu acabo ficando com a dor. Aí, Max, vem aquela questão que eu te falei da outra vez. Fez aula experimental, aprendeu, mas leva para onde você for, para a atividade que for praticar. Então, estou utilizando muita carga lá para a hipertrofia, contrai tudo, ativa tudo lá antes de fazer aí. Mas aí o que acontece? Aí uma coisa simples, às vezes, que eu tive que fazer pilates para descobrir. Entendeu? Uma das coisas que afeta as minhas costas é a maneira de eu dormir. Porque eu durmo, né, com peito para baixo, né? E na posição em que as pernas, fica uma perna assim meio dobrada em cima da outra. Eu alterno a noite inteira. Então, conforme eu alterno, durmo mais em cima de outro, não. Ora dói mais as costas de um lado, ora mais de outro. E aí eu tive que mudar, inclusive, a posição de dormir. Que foi isso que eu aprendi. Isso veio do Pilates. Se eu não tivesse ido pro Pilates, e realmente faz diferença. Porque antigamente eu acordava com dor nas costas. Hoje eu não acordo mais com dor nas costas. E é uma simples avaliação. Não tem como, então, o Max estava lá, empurrando a perna. Via que tinha pouca mobilidade em quadril. A gente já associava ele pessoas. Uma perna estendia mais, a outra não. Eu digo, opa, já tem um encurtamento ali. Na dormida dele, como ele dormia de barriga para baixo, eu aumentava essa curvatura aqui. Então, essa curvatura aqui afundava mais. E aí, fomos associando conforme pode abaixar. Conforme o passar das aulas e descobrindo. É uma matemática que fica ali, Max. É 4 pessoas, mas o que está gerando? Você não faz aquele exercício e pronto. Fez o exercício de hoje. É coisa para mulher. Não. Aquela coisa que tá, a gente fica ali, mas fica encucada também. Fica encucada ali. Não, tem algo que tá fora daqui, né? Que não tá dando certo. Tudo isso é avaliado a cada aula. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho, ó. Então, o personal o personal não. Quem tá ali, o fisioterapeuta do Pilates, não pode ficar no telefone na hora da aula, não, né? Nem com uma amiguinha conversando do lado ali, não pode fazer nada disso. Tem que estar ali de olho nos alunos, né? Fica ali conversando, mas tá aqui, ó. É um olho cá, outro lá, né? Um olho cá e outro lá. Você que é homem, trabalha com Pilates, não fique chateado com o Max. É só brincadeira. Ele está brincando. Por favor, não dê dislike, tá? É isso aí. É só brincadeira, realmente. É brincadeira, pessoal. A gente só quer enfatizar que realmente, para que você tenha proveito, benefícios, você não consegue fazer o Pilates sozinho. Você precisa de um fisioterapeuta do seu lado. Um fisioterapeuta que efetivamente acompanhe você. Tá? Se você entrar num estúdio de Pilates, em que você tiver 10, 20 alunos lá dentro, um fisioterapeuta só, tem alguma coisa errada. Esse fisioterapeuta não vai conseguir te acompanhar. Por quê? Porque o Pilates exige justamente um acompanhamento extremamente pessoal, personalizado, específico. Pelo profissional que sabe o que está fazendo. Claro. Certo? É isso que eu quero enfatizar aqui. As brincadeiras e tudo mais são brincadeiras. Mas o que eu quero enfatizar é justamente isso. Ok? Você não sair falando mal do Pilates dizendo que não funciona. Isso. Então tá. E pessoal, chegamos aí ao final, né? Isso. Passou rápido, foi bem... Passou rápido, né? Passou. Eu preciso revelar uma coisa. Bem, ela falou não. Você falar que na época da faculdade, eu fiquei nem falando. Não, então pronto. Ela falou não. Então, meu amigo Max, considerações finais aí sobre o episódio. Bom, eu praticamente só quero agradecer, né, a Nayara, por essa excelente conversa que nós tivemos, certo? E espero que efetivamente tenha servido para você, possa ter esclarecido, né, as dúvidas que você eventualmente tinha sobre o Pilates. Nós, neste episódio, nós tenhamos conseguido transmitir para você a importância do Pilates, tá? Que não é nem um bicho papão cheio de contraindicações, muito pelo contrário, ele está aí para te ajudar.
especialmente você que tem 60, mais do que 60 anos, né, que já está numa fase da vida em que a gente realmente começa a ter problemas nas articulações, né? Ele está aí justamente para ajudar você a superar esse problema e ter uma vida plena, uma vida saudável. Então, da minha parte é isso, e eu não posso deixar aqui novamente, tá? E pedir para você, caso tenha sido proveitoso para você, caso, né, tenha se trazido informações importantes, que você deixe aí o seu like, dizer, né, senta o dedo aí no botão do like, compartilhe com os amigos e deixe os seus comentários. Por quê? Porque aqui neste canal nós não deixamos ninguém no vácuo. Comentou, a gente vai responder. Porque nem que a gente vai ter que buscar a Nayara para dar esta resposta. A gente vai lá buscar ela domingo na casa dela, meia-noite, bater na porta dela, precisamos da resposta. Mas você, nosso ouvinte, não fica sem resposta. Muito obrigado. Beleza, pessoal, quero agradecer mais uma vez aqui, aproveitar que o Max aprendemos muito hoje, né? Tinha algumas dúvidas aí, então o que é que a gente pode saber? Cadeira de roda não vai te atrapalhar a fazer pilates, certo? Você não precisa ter medo de fazer pilates, e o pilates, eu quero fazer de repente uma calistenia, mas eu tenho medo. Vai no pilates. Então foi coisas que a gente aprendeu aqui, e que nem o Max falou, nosso objetivo é tirar o máximo de dúvida. E a maioria das perguntas que a gente fez aqui para a Nayara e para os outros convidados, é o pessoal que deixa lá nos comentários, não é isso, Max? E a gente vai fazendo ali, separa e vai fazendo aqui durante os episódios que vão acontecendo. Então, muito obrigado. Você pode se despedir aí do pessoal. Eu que agradeço, gente, a oportunidade de poder desmembrar e desvendar como funciona o Pilates. Vocês estão convidados a fazer uma aula experimental conosco. Entre em contato lá com o Max, que ele pode passar. Então, aí embaixo, pessoal, vai estar passando aí, ó, vocês vão ver o Instagram da Nayara aí, ó, tá vendo? Tudo certinho aí para ela. Vocês podem estar contactando ela, falando direto com ela no Instagram dela, tranquilo? Então, qualquer coisa, vocês têm contato direto com ela, tranquilo? E nunca é tarde para iniciar, gente. Qualquer hora é hora, qualquer momento é momento. O importante é dar aquele passo inicial. Certo. Então, tudo certo? Tudo certo. Então, até o próximo episódio. Esperamos por você. Grande abraço. Tchau, tchau. Roller coaster, take me to a better time.